Glória a Deus. Já aconteceu com vocês de vocês se perguntarem aonde que está Deus? A gente se perguntar, será que Deus realmente se importa com a gente? A gente se perguntar, será que a gente pode realmente confiar em Deus? A gente está passando por tempos em que, eu não sei vocês, mas pelo menos comigo, a minha fé tem sido constantemente testada, constantemente colocada à prova. E às vezes, sabe, o inimigo coloca na nossa cabeça esse tipo de pergunta: aonde que está Deus? Será que Deus realmente se importa? Será que ele nos escuta? Será que Deus realmente olha para nós e cuida de nós? Se a gente não tiver a nossa fé verdadeiramente firmada, a gente começa a duvidar dessas coisas. A gente começa a duvidar desse negócio de Deus, desse negócio de ter alguém que cuida de nós, que realmente se preocupa conosco, que ouve a nossa oração. A nossa fé ela tem sido testada diariamente, o tempo todo. E para aqueles que realmente estão preocupados com o desejo de ter um relacionamento com Deus, com o desejo de levar as coisas de Deus a sério, surgem muitas dúvidas. E a gente precisa estar constantemente se firmando na palavra de Deus para que essas dúvidas não nos levem a desistir de tudo. Às vezes as circunstâncias, as situações, os problemas, as tribulações que nós estamos passando, elas batem forte e podem nos levar a querer desistir. Pode nos levar a querer olhar para trás e realmente perguntar essas coisas, sabe? Onde é que está Deus? Mas eu acho maravilhoso porque a palavra de Deus, ela sempre chega na hora certa e ela sempre vem trazendo passagens da Bíblia que confirmam o quanto Deus se importa conosco, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus se preocupa conosco. Um dos versículos que eu acho maravilhoso na palavra de Deus, ele está em Isaías, no capítulo 26, no versículo 4, aonde ele nos garante que Deus tem todo o poder. O versículo ele diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele tem todo o poder. A palavra de Deus diz em outra passagem que todo o poder foi dado a Jesus nos céus, na terra, debaixo da terra, todo o poder foi dado a ele. Ou seja, Deus, ele tem todo o poder. Ele está no controle de todas as coisas. Ele nos conhece, ele sabe até onde a gente pode ir, ele sabe aonde a gente pode chegar, ele sabe as intenções do nosso coração, ele sabe o que a gente aguenta. E como a própria palavra de Deus nos diz, Deus não nos dá nada que nós não possamos aguentar.
Outro versículo que também me dá a certeza de que Deus se preocupa conosco, ele está em Salmos, no capítulo 9, no versículo 10, onde a palavra de Deus diz que Deus nunca nos abandona. O versículo ele diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Deus, ele nunca nos abandona. A gente pode estar fazendo a pior coisa do mundo, a gente pode estar fazendo tudo de mais errado que a gente pode imaginar, que Deus não nos abandona. E ele é tão maravilhoso que ele permite que a gente siga as nossas escolhas, ele permite que a gente faça as nossas semeaduras, né? Sabendo, logicamente, que nós vamos colher. Mas Deus, ele permite que a gente ande pelos nossos caminhos enquanto a gente quiser. Ele nos dá a liberdade de andar nas nossas escolhas. Mas ele nunca nos abandona. Como um bom e velho pai, ele está sempre ao nosso redor, pronto para nos acudir. Quando a gente pede socorro, quando a gente se arrepende, quando a gente se volta para ele. Como diz a parábola do filho pródigo, Deus ele está sempre no portão nos esperando. Ele está sempre na janela olhando para ver se a gente vem, se a gente chega. Ele está sempre preocupado conosco, sempre cuidando de nós. Sabe, confiar em Deus em meio às lutas é um exercício de fé. Sabe, os desafios, eles não acabam nunca. A gente sempre vai passar por problemas. Mas quando a gente confia no Senhor, quando a gente tem fé, a gente está agradando o coração de Deus. Sabe, se a gente quer andar na presença do Senhor, a gente precisa confiar nele, sem olhar para os nossos problemas. A gente precisa confiar que ele está no controle de todas as coisas. Porque senão a gente não consegue passar pelos problemas que a gente passa. Outra coisa que me chama muita atenção na palavra de Deus também é que Deus cuida de nós. Se a gente olhar o livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, a palavra de Deus ela diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não adianta a gente andar ansioso, não adianta a gente andar preocupado, não adianta a gente querer saber como que vai ser o dia de amanhã. A palavra de Deus ela é bem clara, ela diz que a gente tem que jogar sobre Jesus, sabe, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque ele tem cuidado de nós. E olha, a gente tem testemunho diário. Testemunho constante de que Deus cuida de nós todo o tempo. Aonde nós vamos, o que nós vamos fazer, Deus está sempre cuidando da gente. E nós estamos passando por um tempo onde nós precisamos ter essa certeza, onde nós precisamos guardar esses versículos bíblicos e repetir esses versículos na nossa mente o tempo todo, para que a gente seja sempre lembrado
de que Deus está no controle, de que Deus cuida de nós, de que Ele se preocupa conosco. O tempo todo nós precisamos estar trazendo essas palavras à nossa memória, sabe? É como diz a palavra de Deus, que a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E não tem nada mais importante, não tem nada mais eficaz, não tem nada melhor para nos trazer esperança do que a própria palavra de Deus. No versículo, no livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. E aqui tem outra verdade também que é muito importante para os dias atuais que nós estamos passando, é que Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus é um escudo, Deus é uma fortaleza ao nosso redor. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Eu acho engraçado que todas essas passagens que a gente está lendo, ela sempre depende de uma ação nossa. Lance sobre ele a sua ansiedade. Aqui, se refugie em Deus, porque ele é um escudo para você. A palavra de Deus, ela sempre depende de um passo nosso para que Deus nos responda. Nós damos um passo e Deus nos responde. Nós tomamos uma ação e Deus nos guarda. Principalmente quando nós somos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós, ele nos guia à vontade de Deus, então ele faz com que a gente ande nos caminhos do Senhor, com que a gente seja guardado, com que a gente seja cuidado, com que a gente seja protegido pelas mãos do Senhor. No livro de Provérbios também, no capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Mais uma vez, começa com uma ação nossa, olha só. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quando a gente entrega a nossa vida e confia em Deus, Deus endireita a nossa vida. Deus, ele coloca a nossa vida no prumo. Ele coloca a nossa vida no caminho certo. Quando nós confiamos em Deus, quando a gente não fica, sabe, na nossa arrogância, achando que nós somos muito sábios, que nós sabemos de tudo. Quando a gente reconhece a mão de Deus em todos os nossos caminhos, ele endireita a nossa vida. Ele coloca a nossa vida nos eixos, nos trilhos. E, principalmente, ele nos leva a fazer a sua vontade. Ele nos leva a fazer aquilo que ele tem preparado para nós desde o ventre da nossa mãe. Como a própria palavra de Deus diz, que Deus escreveu os nossos dias quando a gente ainda estava no ventre da nossa mãe. Deus endireita a nossa vida. No livro de Salmos, no capítulo 33, no versículo 4, tem outra passagem também que é essencial para os dias que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira
E Deus é fiel em tudo o que ele faz. Deus é fiel. Apesar da nossa infidelidade, apesar de todas as vezes que nós viramos as costas para Ele, apesar de toda a nossa imperfeição, dos nossos pecados, da nossa arrogância, da nossa falta de humildade, Deus é fiel. E junto com essa palavra, com essa passagem, tem outra também que é maravilhosa, que está no livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 7, aonde diz assim: o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e ele protege os que nele confiam. Ou seja, Deus é fiel e ele é bom. Muitas vezes nós olhamos para Deus como sendo aquele que castiga, aquele que não perdoa, aquele que está pronto para dar um castigo naqueles que erram. Mas essa imagem de Deus, ela é falsa. A imagem que nós precisamos ter de Deus é de um pai amoroso, fiel e bom. Deus é bom. Sabe que essa palavra hoje venha nos trazer esperança, vem agir na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, nos dando paz, tranquilidade, nos dando a certeza que Deus está no controle, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem cuidado de nós. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de tudo aquilo que nós estamos passando, mas que esses versículos possam nos trazer alegria de viver, possam nos trazer a paz, a vontade de continuar servindo a Deus, a certeza de que Deus vai transformar as coisas e vai fazer com que tudo fique no seu lugar. Que essa palavra venha nos trazer uma alegria em Deus, em Jesus. Que a gente possa verdadeiramente confiar em Deus e sim responder essa pergunta: onde está Deus? Deus está do meu lado. Ele se importa? Sim, ele se importa. Se importa comigo, se importa com a minha família, se importa com a minha vida, com as minhas coisas. Ele me ouve? Sim, Deus nos ouve e responde. Então, que essa palavra possa nos trazer uma fé inabalável, possa nos trazer uma vontade de continuar diante de Deus, buscando a Deus e sabendo que sem Deus nós não somos nada. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Que você possa tomar essa palavra, pegar esses versículos bíblicos, meditar sobre eles, guardar eles no seu coração, para que toda vez que você se sentir fraco na fé, toda vez que você se sentir desamparado, sozinho, você possa ler esses versículos e meditar nessas palavras, para que a tua fé aumente e que para que você tenha certeza de que Deus é fiel, de que Deus é bom e Ele está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção,
Que você possa levar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a todos aqueles que te rodeiam e que você encontre pelo caminho, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma vez podermos cultuar juntos como família na tua presença. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor. Guarda minha esposa, guarda meus filhos, guarda minha nora, Senhor, guarda meu genro, guarda as minhas netas, Pai. Em nome de Jesus, guarda o meu neto Davi. Guarda, Senhor, a minha bisneta, o meu bisneto, guarda o Tiago, Pai, em nome de Jesus. Convence, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo, que haja conversão, que haja salvação. E que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, te colocar em primeiro lugar da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja o teu nome, Pai. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados nesse canal têm um conteúdo relevante, têm um conteúdo bom, edificante, que merece ser distribuído e enviado até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama e que te rodeia escutem, tenham a sua fé edificada, aprendam, entendam, se convertam a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus glorioso que nos guarda, que está no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo!